Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Lester e a nossa pergunta de hoje é: você está dominando o seu tempo ou é ele que está dominando você? Se você também tem essa dúvida e tem mais do que isso, tem esse problema, fica com a gente, porque a gente vai dar algumas dicas para otimizar o seu dia. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse capítulo da nossa jornada do conhecimento, da gestão e do empreendedorismo. E o nosso tema de hoje não podia deixar de ser mais importante do que a gestão do tempo. Como que você está utilizando o seu tempo? Ele está dominando você ou você que domina ele? A gente tem que ter em mente, a gente tem que ter a percepção de que cada um de nós é único. E a maneira com que a gente percebe e com que a gente utiliza o nosso tempo pode ser diferente de uma pessoa para outra. Essa jornada da autodescoberta para entender realmente como você gasta o seu tempo e como você pode fazer para otimizar o tempo que você tem para fazer tudo o que você precisa, ou pelo menos as coisas mais importantes, é uma descoberta fundamental e é o que a gente precisa, o que a gente se predispõe a tentar ajudar nesse capítulo de hoje. As suas escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes, passando pelos seus hábitos e seus relacionamentos com o tempo, eles são fundamentais. E você tem que ter a percepção de cada um deles para tomar as decisões certas. E para isso, a gente vai ajudar você a identificar cada uma das áreas de sua vida que realmente precisa de aprimoramento para transformar o tempo em seu aliado e não em um vilão ou alguém que jogue contra você. Para isso, a gente vai, mais uma vez, comentar uma fábula, a qual a gente pede que vocês prestem atenção e anotem as 3 principais dicas, para que depois a gente possa comentar uma a uma. Então, a nossa fábula de hoje é uma fábula até bem conhecida da maioria das pessoas, mas que traz para a gente uma série de ensinamentos, principalmente em relação à utilização do tempo. Ela fala sobre a lição das formigas e do gafanhoto. Então a gente sabe que numa exuberante floresta onde as formigas habitavam, elas trabalhavam dia e noite durante o verão, catando cada pedacinho de folha, cada pedacinho de fruta, cada pedacinho de alimento para levar para dentro do formigueiro, trabalhando incansavelmente para ter esses suprimentos durante o inverno. Cada pedacinho de comida, cada pedacinho de folha era guardado e era utilizado por todas as formigas para conseguir esse estoque. Enquanto isso, por outro lado, o gafanhoto passou o verão inteiro tocando a viola e cantando e saltitando alegremente durante todo o verão, até que chegou o derradeiro inverno. E no inverno a temperatura caiu, a neve tomou conta de tudo, os alimentos ficaram inacessíveis e o gafanhoto não tinha como se alimentar, não tinha de onde tirar o teu sustento, não tinha de onde tirar a alimentação para que ele conseguisse se manter vivo. A partir daí é que ele, apesar de toda a dificuldade, ele foi questionar as formigas para ver se as formigas não poderiam ajudá-lo. E as formigas pensaram e resolveram compartilhar a sua comida com o tal do gafanhoto. Durante esse inverno, o gafanhoto, por meio do compartilhamento da comida com as formigas, teve a real percepção da importância de se preparar para o futuro, ou de como fazer a melhor utilização do tempo possível. Então, depois dessa fábula que eu pude contar para vocês, quais são os 3 pontos principais que vocês anotaram e que julgam ser importantes? O primeiro deles, que eu considero extremamente fundamental, é sobre a reflexão sobre o tempo. Como que você percebe o tempo na sua vida? Ele é um recurso limitado ou um recurso ilimitado? Você tem tempo para fazer todas as coisas que você gostaria de fazer ou que você precisa fazer? Essa é a primeira reflexão que você tem que ter. Perceber qual a dimensão do tempo para as atividades diárias que você tem que executar. Então isso é fundamental e é algo que o gafanhoto não fez na nossa história. O segundo ponto que é fundamental é a análise sobre o seu uso do tempo. Como que você está usando esse tempo que você dispõe?
Você está usando com atividades diversas, eu passo muito tempo em rede social, passo muito tempo em coisas que não são a minha atividade fim e eu estou deixando de fazer essas atividades. Então isso é fundamental. A percepção e a anotar o acompanhamento de cada uma dessas atividades que a gente está fazendo em relação ao tempo que a gente tem, para que a gente tenha certeza de que a gente está usando esse tempo da melhor forma possível. E, finalmente, o terceiro ponto, que é a avaliação de controle. Né? Então, enquanto algumas pessoas têm total percepção do que elas fazem, em quanto tempo elas fazem e quais são as atividades que ela tem controle e que ela não tem controle, outras pessoas elas vão se direcionando de acordo com que as atividades elas aparecem. O ideal é que a gente não só, como eu falei na segunda dica, identifique todas as atividades que a gente tem que fazer e o tempo necessário, mas que a gente comece a perceber o que está completamente sob o nosso controle e o que nem tanto está sob o nosso controle assim. Por quê? Porque a gente vai se dedicar principalmente àquilo que está sob o nosso controle para cumprir as nossas metas, os nossos indicadores e as nossas atividades, e a partir daí a gente vai começando a dedicar mais atenção àquelas atividades que a gente não tem tanto controle assim. E aí, aos poucos, a gente vai superando os obstáculos, mas dentro do tempo que a gente tem, sempre com prioridade, aquelas que têm maior prioridade e aquelas que têm menos prioridade. Daí ficou a terceira dica. Então, depois de tudo isso que eu falei, das 3 dicas que a gente teve a oportunidade de trazer, vocês concordaram? Vocês acharam alguma que eu não tenha falado? Por favor, comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião, seja concordando, seja complementando essa informação que a gente trouxe. Por quê? Porque é muito importante a gente construir esse conhecimento junto e conseguir dar acesso a todas as pessoas que nos seguem a conhecimento de qualidade. Eu prometo a cada um de vocês que eu vou não só ler, como eu vou analisar, responder e agradecer a cada um dos comentários que vocês deixarem. E já aproveita, não só curta, mas também se inscreva nesse canal, para que vocês possam estar tendo acesso a novas fábulas, aos novos episódios que a gente vai disponibilizar em breve. Tá ok? Então, até aqui foi tudo muito rapidinho, como eu prometi, sempre abaixo de 10 minutos. Se você não assistiu ainda a algum dos episódios que a gente disponibilizou, por favor, volta lá, assiste, comenta, complementa e curte, caso você tenha gostado. Caso você já tenha comentado, complementado e compartilhado todos os episódios anteriores, aguarde os próximos. Logo, logo a gente vai estar liberando mais um desses episódios. Você não perde por esperar, a gente está preparando realmente material de qualidade com conhecimento denso para que todos nós possamos crescer juntos. Tá ok? Vocês são fundamentais para o crescimento desse canal. E é por isso que eu sempre peço para que vocês estejam junto com a gente, participando e complementando. Só tenho a agradecer, um forte abraço e até a próxima.